o Momento Amazônia está de volta. Hoje recebemos para um bate-papo o pré-candidato à presidência da República, José Serra. Lembrando que esta entrevista está sendo retransmitida pelas rádios Acre FM, Amazonas FM, Amapá FM, Guajará-Mirim, Rondônia, Princesa dos Solimões, em Manacapuru, no Amazonas, e o portal Amazônia. Governador, na região existe uma informação de que o senhor não vê com bons olhos a Zona Franca de Manaus. A que o senhor atribui essa percepção dos amazônidas? Não é uma percepção, é coisa de política. Nunca fiz nada hostil em relação à Zona Franca, que aliás emprega já praticamente 100 mil pessoas. E pelo contrário, quando fui ministro do Planejamento, nomeei o Mauro Ricardo, que fez um tremendo trabalho de, digamos assim, saneamento na Zona Franca, na SUFRAMA, e a fortaleceu, portanto, porque havia muitas acusações, desvios, isso e aquilo, etc. Nós colocamos nos eixos. Na época eu tive uma intensa assistência do senador Arthur Vigílio, que como parlamentar da Amazônia é um brigador pela Amazônia, na época e depois. Agora, o que nós queremos, o que eu quero, é fortalecer a Zona Franca. Eu acho que precisa ter uma indústria, um polo complementar de produção para acontecer com os outros setores, o que acontece com motocicleta. A gente tem que dar incentivo para isso, para gerar mais empregos, né? Porque se produzir, quanto mais peças e partes forem produzidas em Manaus, mais emprego vai gerar. Eu acho que precisa ter um novo porto para Manaus. Eu acho, além do mais, que todo o sistema de transporte da Amazônia tem que ser dinamizado, principalmente o hidroviário. Né? Inclusive com embarcações modernas, isso e aquilo. Eu, em São Paulo, quando ainda era secretário, capitalizei ou fortaleci a ideia da hidrovia Tietê-Paraná, que hoje é uma realidade. Foi uma iniciativa que eu tomei há muitos anos. Então eu sou fanático desse tipo de transporte. Como nós fizemos na saúde, fortalecemos a assistência por hidrovia, até com navios da Marinha. Agora, a Zona Franca tem que ser fortalecida. Ela é uma realidade, gera empregos, né, que é muito importante, ajuda a preservar a floresta. Você já imaginou se toda essa gente que trabalha lá não tivesse essa opção? Iria para onde? Né? Iria para a floresta. Então, a gente, quando analisa a Zona Franca, a gente tem que pensar também num patrimônio que está sendo preservado, um patrimônio que vale muito. Agora, eu acho o seguinte, o Arthur Vigílio tem uma emenda constitucional prorrogando de novo a vigência da Zona Franca. Eu sou a favor, mas no governo, se eu chegar lá, como eu espero, irei mais longe, tornando a Zona Franca perene, não precisando ficar renovando constantemente seu período de duração. Ela já está consolidada, já tem uma certa divisão de trabalho com o resto do Brasil e, portanto, eu tiraria esta coisa de que vale até tanto, vale até tanto, vale até tanto. Tem a Zona Franca na Constituição, ou seja, tornaria a Zona Franca permanente. Depois as leis é que vão ir adaptando a Zona Franca à evolução do Brasil, da própria Amazônia e tudo mais. Eu estou com essa ideia já há algum tempo e deixei para dizer a respeito dela aqui nessa entrevista. É um compromisso, então, de governo, governo, novidade, caso o senhor seja eleito, que o senhor está assumindo aqui com os amazônidas. Que eu estou assumindo, e olha, mais do que um compromisso, é uma decisão, né, porque eu pensei bastante a esse respeito. O senhor tocou aí em alguns projetos voltados para a enquanto o senhor foi ministro da Saúde. Como que o senhor trabalhou enquanto era ministro para as questões da nossa região? Olha, primeiro, nós aumentamos muitos recursos. Aumentaram 2,5 vezes os recursos do SUS, na minha gestão, para o conjunto da região norte. Foi o maior aumento que houve na história. Havia estados como o Amapá que não tinham nada. O que eu estou dando é uma média, mas em nenhum lugar deixou de dobrar. Em alguns lugares foi mais longe, como Amapá, Roraima, né, que estavam realmente muito para trás nessa história. Investimos muito. Por exemplo, no Pará, mais de 90 milhões de reais em investimentos hospitalares. Aumentamos também os recursos para atenção de média e alta complexidade, que é uma coisa muito importante, alta e média complexidade, porque você tem grandes distâncias e às vezes você não investe num lugar para hospital, a pessoa tem que viajar, pegar avião para se tratar em outra parte, ou no sul, ou no Pará, ou em Belém, ou em Manaus, etc.
Então, realmente fizemos um trabalho cuidadoso e até carinhoso nessa matéria da saúde. Fizemos também um programa de saneamento, o Saneamento Alvorada, que investiu nos municípios mais pobres. Os prefeitos são testemunhas disso. Dinheiro a fundo perdido. Eu reuni com os prefeitos aqui em Brasília, foi pelo Índice de Desenvolvimento Humano, não foi patrocínio político, mas os políticos participaram, né, como Arthur Vigílio, na época, como o Amazonino Mendes, que era governador, todos participaram, né, numa coisa construtiva do saneamento, porque saneamento é vida, saneamento é menor mortalidade infantil. Em alguns estados, como o Acre, a ação do Ministério praticamente foi a ação que teria uma Secretaria da Saúde local, né? Então, nós tratamos a saúde com muito cuidado, com muito empenho nessas regiões, para não falar da vacinação, que nós ampliamos muito, inclusive feita com barcos também, né? Com navios. A própria Marinha se engajou na vacinação. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela entrevista. Olha, se alguém tem que agradecer, sou eu. Eu topo voltar aqui antes da eleição e, sendo eleito, eu topo vir aqui antes da posse, se forem vocês duas. Tá certo, então fica aí o compromisso. Obrigada, governador. Então é isso, o programa Momento Amazônia chega ao fim. Você de casa já pode assistir a entrevista pelo site www.portalamazônia.com. A todos, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.